Podcraft, um sonho em movimento. Um dia, um gosto de menino virou coleção. Uma coleção que, cheia de histórias, de vivências, foi tomando corpo e, quando notou, já era um acervo. Daí, muita história também correu sob essa ponte. Afinal, mais do que obras feitas à mão, a maior riqueza do trabalho artesanal está na história do seu artesão. Agora imagine um acervo gigante de obras e suas histórias. A história da peça, do artesão, do seu processo criativo, de como ela foi encontrada. Quem ama a arte e o artesanato sabe bem do que eu estou falando. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Um Sonho em Movimento. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informações a você e da melhor forma. Dessa vez, conseguimos mais uma entrevista na íntegra e eu vou conduzi-la para vocês. Na verdade, eu vou conduzi-la junto com a Beth, que dá uns pitacos aí no meio, você vai ver. Mas antes, só para contextualizar, eu queria lembrá-los de que lá no comecinho da pandemia, nós começamos com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois, nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo no Podcraft. E agora, estamos absolutamente envolvidas com a EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para seguir no nosso propósito, que é o de valorizar o artesão e o artista brasileiros. Além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira, é claro. Mais uma vez, o que nós trazemos é uma entrevista diferente. Eu vou conversar com uma pessoa que eu conheci recentemente, mas que foi daqueles encontros de propósito, sabe? Alguém que ama a arte e o artesanato, que se preocupa com o outro, que gosta de ouvir histórias e, sobretudo, as reproduz como uma criança que acabou de materializar um desejo. Vamos ouvir? Médico radiologista infantil paulistano, andarilho do centro de São Paulo desde criança, conversador, ouvinte, amante do ser humano e do artista que é em cada um de nós. Hoje vamos saber um pouquinho sobre Roberto Avritcher, esse colecionador de chaveiros e caixinhas de fósforo que pedalava com seu trator triciclo pelos Campos Elíseos quando criança e de tanto escarafunchar artistas e artesãos brasileiros de todos os cantos do país, no decorrer da vida fundou o Instituto Brinquedo Vivo, uma organização sem fins lucrativos que busca resgatar o lúdico, valorizando a fabricação e a criação manuais. O plano é que o Instituto Brinquedo Vivo alce voos cada vez mais altos e uma forma da gente ajudar a fazer que isso aconteça é apresentando a você esse projeto. Esse trabalho que verdadeiramente coloca os sonhos em movimento. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Beth. Obrigado, Faiga. Alegria poder dividir com vocês o sonho de uma criança à beira dos seus 60 anos, né? Afinal, como dizia Guimarães Rosa, uma criança todo dia acorda e tudo recomeça. Eu acho que é isso que tem a ver o projeto desde pequeno, né? Nessa cidade de São Paulo que é tão grande, de moleque eu pegava o ônibus elétrico, eu moro aqui perto do Pacaembu, era o famoso Machado de Assis, e descia atrás da Biblioteca Mário de Andrade, esquina ali da São Luís, onde um dia já foi o estado de São Paulo, né? Famoso por quem gosta de garimpar o centro de São Paulo, que tem o pernil mais gordinho de São Paulo, responsável por alguns dos remédios que eu tomo de colesterol. A culpa é do sanduíche, não é minha, né? E ali saí pela região, se a hora era pela 25 de março, se hora era pelas velhas regiões dos cinemas, onde hoje existe o Museu do Circo, no Cine Olido, né? Entrar pelo Municipal, garimpar pela velha MAP, né? Pelas ruas ali da Conselheiro Crispiniano, onde existiam 7 de abril, onde existia todas as lojas que a gente ia revelar filme preto e branco, onde o filme a gente via a mágica, para quem mexeu com o laboratório, ver o processo de revelação e ver aparecer uma imagem do nada, né?
E desde pequeno, era uma época muito saudável e eu tinha uma paixão que me marcou aos 13 anos, de em cima do viaduto do chá, existia um senhor que era um palhaço, que ele ficava sentado, deitado, e ficava tocando uma gaitinha e ia balançando os pés, que cada pé que ele balançava é como se fosse um pandeiro de um lado e um sininho do outro. E as pessoas passavam e davam dinheiro, e o bolso da calça, cada bolso, na hora que ele colocava o dinheiro, o bolso ia mais ou menos no tornozelo. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. E ali com a Dona Ilha Barbosa eu descia a rua direita, não é? E subia, ia parar no Mercadão, subia na 25 de março, e era tudo muito tranquilo. É a época que o Anhangabaú alagava, né? A velha parte de São Paulo, e onde eu também fui muito feliz, porque eu nasci em Campos Elíseos, ali do lado da doceira holandesa, onde eu também comia primeiro 1000 folhas e depois a bomba de chocolate, não necessariamente nessa ordem. Ou primeiro a bomba e depois o 1000 folhas, ou as duas, mas sempre era um par das duas histórias. Eu nasci ali na rua Conselheiro Neves, e de moleque a gente podia brincar na rua, né? Pedalava. Bons tempos, né? Como você, Faiga, disse, eu tinha a nossa alegria, era pegar um trator de ferro e quebrar a parede de casa. Eu estudei no Colégio Renascença, que era na Rua Prates. Sim, né? é por isso que eu perguntei, Bom Retiro. Bom Retiro. E a minha alegria sempre era comer o falafel e brigar com o rapaz do falafel, que ele sempre... Ele punha, em vez de 3 bolinhos, 2 bolinhos. Então a vida sempre ligada à comida, né? Então, e como que esse artista de alma, esse amante da comilança foi para medicina? É uma pergunta que todo mundo me faz e todo mundo se surpreende, né? Porque eu, com 7 anos, quase eu morri de apendicite. Eu tive uma apendicite muito feia, que rompeu, e aí faz um quadro que chama de peritonite. E quem fez o diagnóstico foi meu pai, e eu saí carregado num Aeroilis pelo vizinho. Mas teu pai é médico? Meu pai era médico, meu pai era radiologista, e ele falou, tá esquisito, porque tem uns quadros de apendicite que são muito difíceis de fazer o diagnóstico. E aí quando eu fui operado no Hospital Samaritano, que hoje é um quarteirão da minha casa, todo dia quando eu vou trabalhar eu falo, aqui eu fiquei por 2 semanas e quase morri, porque quando eu fui ser operado, o cirurgião disse a meu pai que não sabia se eu ia sair da cirurgia. E aí tive todas as complicações e saí. E depois, aos 13 anos, jogando futebol num clube aqui na Angélica, que era Maccabi, eu quebrei o braço. O professor deu um chute muito forte e eu botei para não pegar na minha cara, eu coloquei a mão na frente. E como meu pai era o chefe da Santa Casa da Radiologia, para lá me levaram. Enquanto eu estava deitado em frente o pavilhão Fernandinho à parede, eu falei, se um dia eu for, eu vou estar aqui, mas como médico para ajudar as pessoas. Hoje eu sou paciente. E nesse dia eu decidi que eu ia ser médico, embora eu sempre sei professor particular, até hoje eu não sei passar o X para o outro lado da equação de primeiro grau. Eu confundi no vestibular a prova de química, eu achei que era a prova de física. O Bedel, na nossa época tinha Bedel, né? O rapaz falava, moço, não, hoje não foi de física, hoje foi de química. Eu falei, esse era o meu nível de entendimento de exatas. Eu era uma catástrofe em exatas. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Eu nunca entendi no cursinho do ângulo latino para que servia. E aí eu fui fazer medicina, mesmo a família toda, né, assustada. Chocada. Né? Chocada. E são 35 anos de formado, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu não consigo separar a alma do coração, não é? E eu acho que a gente cresceu, e eu cresci com meu pai sendo interrompido na janta por pacientes que ligavam, porque ele era radiologista, como eu, meus irmãos são engenheiros e nenhum dos meus filhos seguiu a carreira. Meu filho faz relações internacionais e minha filha fez artes cênicas, que também todo mundo me perguntou, mas você vai deixar sua filha fazer artes cênicas? E eu sempre falei, eu acho que é o seguinte, eu acho que cada um tem que fazer o que gosta e ser feliz. E o número de pessoas que fazem ou fizeram porque os pais assim pensaram e não são felizes, todo mundo sabe dessas histórias. Então eu sou muito feliz com a minha opção, que me permitiu viajar a muitos lugares do mundo. E claro, a desculpa sempre era o Congresso, porque médico todo mundo acha, ele foi para o Congresso, nada, ele foi de férias. É verdade, médico como todo mundo,
como enfermeira, como todo o pessoal da área de saúde. Agora, nessa época que nós estamos vivendo, esse é um depoimento de virada vai ficar para toda a história, né? Nós estamos dia 9 de setembro de 2020, onde essa epidemia, que é a epidemia do século, já deixou mais de 127 mil pessoas mortas, não é? Só da área de saúde são 250 médicos no estado de São Paulo. O pessoal da enfermagem, que é o mais prejudicado, que mais no mundo inteiro. 13% dos pacientes do mundo são da área de saúde. Então, não tem como separar. Quando eu ouço humanização hospitalar, o que é humanização hospitalar se a saúde, né, não é o bem maior das pessoas, que agora estão se perguntando. Mas você vê uma criança rir dentro do hospital, né? Ou como eu tive a oportunidade de fazer parto, embora o terror da minha prima, eu fiz 40 partos com essa mãozinha básica, né? E quando eu fui mexer com criança, eu mexi com crianças que eu fui fazer uma especialização no Canadá, crianças de 800 gramas. Quando a gente vê uma criança de 800 gramas, ninguém acredita que é um ser humano ali, parece um boneco. Era sua mão. Era mais leve do que a minha mão. Muitas vezes a minha chefa batia na minha mão e falava: tem criança aqui embaixo da sua mão, né? Então isso só me fez ver o sofrimento das pessoas, não é? E a parte da saúde a gente muitas vezes não consegue fazer, mas consegue consolar, consegue sentar e chorar junto, não é? E embora as pessoas acham que as pessoas da área de saúde sejam treinadas, e muitas vezes eu ouvi de uma das enfermeiras, que são as grandes amigas, que eu perguntava: mas as mães não choram com essas crianças, com suas deficiências, crianças com retardo mental, doenças graves? Uma me falou: elas não choram aqui, mas quando chegam em casa elas desabam. Então a minha missão, o meu prazer e o meu xodó era sentar mais do que com os pais, com as crianças. Eu brinco que com as crianças, a criança é verdadeira. O que atrapalha um pouco são os pais e os avós, mas das crianças a gente sempre dá. Mas isso está intimamente ligado ao ser criança. E as pessoas acham que ser criança, depois de certa idade, é feio. Ninguém pode brincar, ninguém pode, sabe? Mas você já é gente grande, você não é macho, sabe? Você não pode brincar, né? E eu sempre falo assim: mas e Fórmula 1? Que é um bando de criança com bilhões de dólares, né? Aí tá tudo certo. Então essa história da minha paixão resultou em muita piada também, de mau gosto, porque muita gente não gosta de gente. Não é? Muita gente, porque se abrir e contar a história da sua vida, é você se expor, né? E muita gente: nossa, mas você fala disso. Eu não me incomodo, eu espero que alguém possa sentar e me ajudar a resolver, falar, ligar para as pessoas hoje ainda mais, e falar: você tá bem? Mas o que você tá, ligou por quê? Só precisa saber se você está bem. Isso parece uma coisa tão incomum, né? Então a gente gosta de fazer isso, e o brincar sempre foi uma possibilidade. As pessoas não falam, mas quem tem cachorro arruma uma desculpa na rua, fala: nossa, e seu cachorro como chama? Seu cachorro tem telefone? Essas cantadas sem graça que a gente ouve, né? Do mundo meio machista. Eu sou o maior feminista que vocês vão conhecer. Tenho muito paixão pela história, né, que a gente vive hoje, e o brincar é o jeito de crescer, né? Então uma criança com uma infância saudável vai ser um adulto melhor. Com certeza. E quantas crianças não tiveram, né, a possibilidade de ter um abraço de vó, ter um beijo de tia, né? Quebrar alguma coisa, eu digo, o termo chique quando você quebra um brinquedo para psicólogo é desconstruir o brinquedo. Quem é que não, dos mais velhos, não abria a televisão e tirava umas válvulas, né, que você sabe de válvula, era uma coisa que acendia, e depois não conseguia fechar, ou desmontava os relógios que fazia tic-tac, 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 né? Hoje não tem mais o relógio, porque é tudo blá 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 blá. Então o mundo é dividido entre os analógicos e os digitais. Eu sou digital. A minha profissão como radiologista e radiologista infantil, eu tenho a última tecnologia, mas uma coisa que não se substitui é um beijo, um abraço, um carinho pelos pacientes, né? Isso hoje tem sido muito complexo, porque eu era da época que a gente dava beijo nas crianças e abraçava. Infelizmente hoje não mais, sabe? Então o mundo não ficou mais feliz. Mas, de novo,
Eu não consigo deixar de ser criança. O meu dia, quando eu estou estressado, nós temos um galpão que a gente busca, já fomos despejados várias vezes. O bom é que o Roberto, ele sabe da pauta, então ele já vai pulando as perguntas, né? E a gente não consegue nem fazer. Vamos falar de brinquedo vivo. Agora ele tá falando do galpão, ele tá falando de brinquedo vivo. Então conta pra gente a história do brinquedo vivo e por que tem esse nome. A história do brinquedo vivo, um dia eu acordei e falei, bom, eu sou uma pessoa com grau de déficit de atenção, tenho extrema dificuldade em concentração. Desde pequeno tive terapia, fiz todas... Eu me lembro a primeira pessoa, porque a minha família me botou para fazer terapia com uma psiquiatra. Ela chamava-se Cacilda Cuba dos Santos. Eu a visitei, eu fui atrás dela há 1 ano. Ela está com 90 anos. Foi a primeira psiquiatra infantil do Hospital das Clínicas. E quando eu cheguei na casa dela, ela mora ali perto do aeroporto de Congonhas, ela tinha um Fusca. E ela ficou tentando me vender o Fusca. E eu fui descobrir que para consertar o Fusca 1200, que era o carro que meu pai tinha, não é? Que quando a gente ia para o clube nos domingos, ele parava na Santa Casa, hoje eu sei, para ver se estava tudo bem. E a gente ficava atrás do Fusca, no forno, e lá a gente punha 10 cruzeiros, que era uma nota de 10, agora acabou de sair o Lobo Guará de 200, era o Santos Dumont com o seu chapéu, né? Lembro bem. Lembra dessa história? E aí eu ia pro clube, e a minha missão de jogava tênis, e a minha missão era catar bolinha de tênis para ele. Depois a gente voltava, ia para uma churrascaria na São João que chama Guaciara. A gente ia do Lago do Paissandu, né? Velho centro de São Paulo, Lago do Paissandu. E aí eu fui perceber que quando as pessoas viajavam, eu sempre pedia uma lembrança. Traz uma caixa de fósforo, traz um sabão do hotel. E aí o tempo foi passando e quando eu viajava eu entrava numa loja para comprar alguma lembrança. Chaveiro. Né? Quando eu ia para os Estados Unidos para os congressos, eu entrava numa loja que acho que faliu, a Toys R Us, que era uma loja, sabe? As lojas de brinquedo estão deixando de existir, não é? Então eu ia e voltava com essas malas, eu já tinha 2 filhos pequenos nessa época, o Beni e a Tayana, e a festa era sentar do lado da mala e abrir a mala. Que delícia! Aí a gente ficava lá e eu brigava com eles, porque eu não deixava eles mexerem nos meus brinquedos. Eles têm esse trauma, né? Falavam, esse é meu brinquedo. Então, aí essa história foi e eu comecei a perceber que dessa história de gostar de gente, comecei a viajar e falei, o que era a sua infância? Como que você foi criança? Conta a história da sua avó para mim. Seu avô te levava? Como que era? E eu aprendi que a história social das pessoas é no mínimo mais ou tão importante quanto o seu fazer, que está intimamente relacionado à arte. Eu não vou falar o nome, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci, ela e a irmã, não é? Elas moravam em Montemor, perto de Campinas. Era uma família muito pobre na beira do rio. E tudo que elas tinham para brincar era barro. As 2 foram adotadas e foram devolvidas. Eu conheci essa pessoa maravilhosa que aqui veio em casa fazendo oficinas de barro na Bienal. E a oficina eram para crianças com deficiência física, no caso eram crianças de deficiência visual. E todos os olhos dessas crianças eram enormes. Parece aquela técnica que faz dos membros maiores da mão. E ela depois ganhou o prêmio Jabuti. A irmã escrevia e ela, uma artista maravilhosa que eu fui visitar recentemente. E quem for na USP e for visitar os grandes brinquedos que ela faz, vai saber de quem eu estou falando. Mas essa é uma história de 20 anos. Então eu acredito que muita gente, que o artesão é o jeito que ele faz para sobreviver o psique dele, a alma dele, né? E aí um belo dia eu já tinha algumas peças, o meu problema, eu já fui casado e a minha ex-esposa sempre falou, nossa, aqui em casa não cabe mais. E eu tinha uma pessoa na clínica que quando eu descia no aeroporto, eu já ligava para ele do orelhão, ele era uma pessoa muito querida, eu tenho muita saudade do Valdemar, era um nordestino muito amigo, aliás, 80% do acervo do Brinquedo Vivo vem do Nordeste. E isso é um problema grave porque a arte é popular.
Então, ditas as elites, não conseguem provar. E me lembra a história da feijoada, né? A feijoada, hoje tem restaurante que cobra R$200 a feijoada. E era do escravo. E eu acredito que um dia o nosso brinquedo vai ser assim também, né? As pessoas vão acordar e vão ver que na essência do um a um, do fazer, tem isso. Ah, mas eu tive uma vez um senhor galerista que falou, pede pro Ginga, que é uma das pessoas que vocês estão vendo. O Ginga perdeu o pai aos 7 anos, assassinado em Pedra Branca, no Ceará. E vem para São Paulo com a família. E por que eu fui conhecer o Ginga? Me apresentaram. Eu fui conhecer ele na favela do Jardim Damasceno, perto da Abril Cultural. Né? Depois você entrava à direita em direção ali, você apertava o acelerador, era meia hora para chegar na favela da Brasilândia. E o Ginga salvou a vida de muitas jovens fazendo o maculelê, a dança, sabe? Então o Ginga me ensinou muito. Tem 60 palhaços e a gente viaja, como todos. O Ginga é uma criança grande, salvou a vida de tantas as crianças. A Laila, que é a esposa dele, fez professora na Zona Leste. E a história que me marca é que um dia ele foi fazer oficinas para os piores alunos, os brabos, que deixaram os revólveres do lado da mesa e não queriam ir embora à noite, porque fazendo seus bonecos, pela primeira vez eles tinham pertencimento. Ai, que lindo. O fazer. E aí um belo dia eu acordei e falei, bom, eu tenho tantos trabalhos, o que eu vou fazer com isso? E aí eu falei, bom, um dia isso vai ser um museu. Dizem as línguas que meu pai fazia de conta que não sabia que eu tinha os bonecos e todas essas histórias, e falava, até que idade esse menino vai brincar? Né? E eu acho que não é o brincar, é com as palavras, é com as pessoas, né? E quando eu estou muito triste, eu vou lá no galpão. Esse é o 6º espaço que eu tenho, além da minha casa, né? E eu sonho que um dia a gente consiga levar isso para um outro espaço, onde esse espaço seria um espaço cultural nessa cidade de São Paulo. Sim. Que a gente faz o convite, né? Já recebi a primeira-dama do Anestela, que é uma odontopediatra, na época do Haddad, e achei que dessa vez a gente ia poder dividir isso com a cidade de São Paulo, né? O Brasil conheceu o Brasil. As pessoas conhecem o MoMA, as pessoas conhecem todos os museus, o D'Orsay, conhecem o Louvre, mas nunca foram no MASP. Ou então vão para fazer selfie, nada contra o selfie, sabe? Mas eu acho que não maltrata o brasileiro conhecer um pouco do seu país. Não é? Então, eu sou apaixonado pela história de Adoniran Barbosa, porque, sabe, quem não sabe, no livro dele, tá a história que ele vivia de comer os bolinhos, que ele entregava a marmita e no meio do caminho ele ia comer os bolinhos. Então teve uma exposição no Farol Santander, a quem já recorremos ao Banespa, o Santander, mas nós nunca tivemos a oportunidade de dividir esse acervo do brincar, da cultura popular, com esse Brasilzão. Quantas peças o acervo? O acervo já passou de 6 mil trabalhos. Nossa. São mais de 6 mil trabalhos. Na realidade, eu acho que 6 mil lá, né? Aqui você deve estar com uns 8 mil brincando. O pessoal diz isso, né? E meus filhos sempre dão risada, né? Hoje, a minha filha mora em Campinas, a Tayana, né? Hoje, nessa pandemia, a Tayana fez já a sua primeira peça, né? A Dona Onça, que é uma peça maravilhosa. Claro, eu sou suspeito, mas ela ganhou o primeiro PROAC com o time dela, né? Poxa, e foram pelo interior. E dizer a vocês que muitas crianças na cidade de São Paulo nunca foram ao teatro. Sim. Sabe, eu estudo sanfona, estudei violão, pelo menos eu faço que estudo, mas eu vou conversando. Eu adoro escrever, já gravei um CD, né? Assim como o Vander, né? O Vander adora pintar. Eu acho que o ponto de equilíbrio. O Vander Mazotti, vou deixar claro que o Vander Mazotti da WR e a São Dona Paulo. Rita, que tem a paixão dela os palhaços, e eu não tenho nunca como agradecê-los, né? A amizade de passar o Natal na casa deles. Antes de ter neto, agora eles viraram avós babões, né? E é uma amizade de novo, como a gente está falando, conhecer as pessoas. Conheci os dois voltando num congresso, numa fila da Varig falecida, em Milão, onde eu carregava uma centopeia de 2 metros. Imagina a cena. Sempre tive uma certa dificuldade de voltar de viagem. Não sei porquê, né? Mas, e nessa situação tinha um casal na minha frente e falou, vocês se incomodam de segurar essa centopeia?
e não sabia que era falar. Falava, amigo, é droga? Eu falei, não, é só... E aí eu fui, fiz o meu xixi, o número 1, e voltei e nasce uma grande amizade de um casal que é meu... Eu tenho um casal primos, o Isaac, que eles são de Curitiba, da indústria madeireira, que o Wander e a Rita conheciam muito. Então nós viemos conversando 12 horas, né, do avião, e vocês estão aqui por causa deles, com certeza. E o Wander, quando eu estou muito agoniado de madrugada, eu ligo para ele, né? Ele tá... A última vez ele estava lendo Dostoiévski, né? Que beleza, né? E assim a Rita dormindo e ele falando, vou mandar alguém aí que vai resolver o problema. E aqui tá a Dona Beth e a Dona Faiga, né? Jornalistas, para relatar. Porque sem história, que país é esse, né? Então. Um país sem história não tem futuro, né? Então eu acho que tem que estar isso. Eu já fiz mestrado, doutorado, e esse é o meu pós-doutorado que eu estou fazendo com vocês, mas é de outro jeito. Mas aí eu fundei a ONG, o Brinquedo Vivo. O nome veio de uma pessoa que era da área de publicidade, deu vários nomes, e as crianças, meus filhos, com mais 2 ou 3 amigos numa noite, eles escolheram um Brinquedo Vivo. E o problema do Brinquedo Vivo é que não tem tradução. Toy Alive não quer dizer nada, sabe? Então, por exemplo, que nem a gente falava, seria um lugar, as pessoas querem ser protagonistas, as pessoas querem mexer. Então ninguém vai hoje numa exposição para olhar. Todo mundo, sabe, vai num show, vira lá o negócio e o pano de fundo é o artista, você que é importante. Não é? Então eu entendo sim, o Brinquedo Vivo tem essa característica, e esses mais de 100 artesãos que a gente conhece estariam disponíveis para vir aqui passar o que sabem, tem paixão por isso. Como que o projeto se mantém, Roberto? O projeto se mantém com o meu bolso esquerdo e o bolso direito, o que é um problema enorme. Alguns me conhecem como um médico excêntrico, mas infelizmente eu não acho que é isso. Não gosto do nome de colecionador, porque se me falarem que eu sou colecionador de histórias, eu fico feliz. Mas colecionador e acumulador é assim, todo projeto... Vira patologia, né? Eu acho que é patológico. Agora, eu tenho livros que falam a diferença entre o visionário e o fracassado é muito tênue. Se der certo, era um visionário. Se não, era um maluco. Não é verdade? É verdade. Então, eu sou apaixonado por Nise da Silveira, porque eu acho que a arte e a loucura, sabe, é uma coisa... Eu não sei quem que é o louco, né? Isso é muito curioso. Todo artista acha que é louco, é muito engraçado isso, né? De artista e louco, todo mundo tem um pouco. É uma sensibilidade muito aguçada. Tá sempre a flor da pele, né? Então eu tenho certeza que muitos desses artesãos, desses artistas que eu encontrei, só estão vivos porque eles conseguem falar através da arte. Não é? Ainda mais hoje, né? Eu vejo que as pessoas precisam se expressar de algum jeito. Um canta, um escreve, um chora, outro faz um ponto cruz, a gente está falando. Eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos de verdade, né? Sabe? Quando a gente fala do museu da Nise da Silveira, que eu recomendo para quem tiver oportunidade visitar o museu com Lula e Eurípides, que trabalharam com a Nise muitos anos, né? Eurípides é um grande músico, agora ele está na fase de fazer as músicas dele ficarem públicas, sabe? Eu tenho... E a Cris, que trabalha com ele, é outra pessoa que tem um sítio, uma chácara, se não me falha a memória, eu não sei se é em Petrópolis ou Teresópolis, que foi a chácara da Tarsila do Amaral. Só. E eu fui numa banca convidado por uma garota que aqui veio, amiga da minha filha, da Tayana, que cresceu em São José dos Campos. O pai tinha um ferro velho, e a vida inteira dela, ela viu os garrafeiros trazendo as coisas e os brinquedos. E ela foi fazer, eu penso na Carol, ela desenha coisas maravilhosas. E eu estava na banca de graduação dela, e para mim que estou acostumado com banca de doutor, todo mundo em plá, 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 de preto, aquelas coisas, tinha uma criança que era uma das filhas de uma das pessoas da banca desenhando. E o titular da banca, que me falta o nome dele agora, ele cresceu no quintal de Tarsila do Amaral. E uma barulheira, porque é o prédio da arte, né, da música. Então você entra no prédio da Unicamp, aquela confusão de instrumentos maravilhosos, né? Então eu entendo que tudo isso se conversa.
Eu, se pudesse, colocaria o pessoal da cultura para ser presidente desse Brasil, sabe? Porque, infelizmente, a gente está falando de políticas. Eu só deixar registrado que eu não tenho nenhuma preferência política, nunca tive, sabe, nada desse sentido, e a minha política é da cultura, da educação e da saúde. Porque eu acho que o país, enquanto não tiver isso, não vai a lugar nenhum. Sim. Sabe? E é o bem maior, e a cultura desse país, e a educação. E é curioso, eu quero dizer a vocês que no meio dessa pandemia não param de chegar trabalhos dentro da minha maluquice. Eu dividi com vocês hoje. Coisa mais linda do mundo. Peças gente. do Eduardo Salzani, para quem usar agora, que eu já fiz, eu tenho amizade com um amigo dele, que é do Chile, e aí eu estou num grupo de marioneteiros, tem 170 marioneteiros, sabe, que fazem a marionete. A história desse país é impressionante. Lembrar a todos que quando o Brasil foi descoberto, os índios já estavam aqui, né? Então não foram, sabe? Então é o seguinte, o Brasil não foi descoberto, ele foi só invadido. Então, de novo, eu não tenho problema. Agora, os índios, a quem eu já tive clínica em Cacoal, sul de Rondônia, tenho várias peças indígenas, tenho essa história aqui que eu fui dar uma aula na universidade, aquela peça verde ali, é tudo balata. Balata é a borracha da Amazônia, né? E dizer, por exemplo, que há muitos anos eu fui para o sul da Bahia e convenceram o dono de um seringal, em vez de derrubar o seringal, ele mostrar como sangra uma árvore. Então vinha, na época, uma Kombi com 10 pessoas, e essa Kombi, ele mostrava como sangrava. O dinheiro que dava de entrada desses turistas foi muito melhor negócio para ele do que vender a preço de nada a terra dele. Então eu acho que tem que ter um respeito muito grande. A peixeira que um índio usa com 5 anos na Amazônia, aqui no Brasil, quando a gente vai fazer em São Paulo uma oficina, e a criança precisa ter vai se cortar com uma tesourinha redonda, né? Sabe? Fica todo mundo estressado. Quando a criança rala o joelho, a mãe fica estressada. Quando a criança volta de uma festinha com a calça suja, é um estresse geral. Eu acho que a gente devia deixar a criança ser criança, não é? Sim. Nós estamos tentando viver não sei se a palavra sabe, dentro de uma limpeza absurda, que as crianças, sabe, nunca viram ou têm a possibilidade de brincar, sabe? Hoje as crianças viraram executivas. Você pode dizer que você já correu o Brasil todo por causa Eu acho que outro dia eu fui fazer essa conta. Eu só não tive no Amapá, né? A Amazônia eu conheço o Rondônia, que é considerado a Amazônia Ocidental, onde eu tive um projeto de medicina, sou apaixonado, né? E o restante, eu não fui ao Piauí ainda, né? Porque tem um dos mestres que eu quero ir visitar. Piauí, mentira, Piauí eu fui ao São Raimundo Nonato, é o Parque Rupestre, o Parque da Niege, sabe? Que é uma das coisas mais lindas que podem existir. Para quem puder, sabe? É um lugar maravilhoso. O parque análogo chama Lascaux, na França, vão 4 milhões de pessoas por ano. Aqui vão 20 mil pessoas, sendo que 18 mil são de escolas, e das escolas de São Paulo, sabe? E só para saber, a gente vai de carro, né? Então todo mundo reclama, mas a estrada é ruim. A estrada é ruim, mas dá para ir. E dizer a vocês que eu parei, quando eu saí daqui, caminho que eu fiz, São Paulo, Ribeirão Preto, passei por Goiás, Goiás Velho, que é um lugar maravilhoso. Fui de carro. Meu Deus. Quando eu cheguei em Tocantins... Quantos dias de viagem? A viagem foram 20 dias. Para quem não sabe, aproveita que no final do ano no Brasil ninguém fica doente, né? Então ninguém fica doente entre a 25 de março, mais ou menos o dia 15 de dezembro ao dia 10 de janeiro, além de férias coletivas. E aí eu tive a oportunidade de levar meus filhos. Meus filhos falam, pai, para que lugar maluco a gente vai? O Brasil não é lugar maluco. Todo mundo acha que depois de sair dos centros não existe vida. Imagina. Sabe? O estado de São Paulo tem 42 milhões de pessoas. Então, você para-se em Ribeirão, vai visitar, além de eu visitar o meu amigo Elson, que é um grande artesão que eu fiz, o Museu de Brodowski de Portinari, que é uma das coisas mais preciosas do mundo. Tem obras de Portinari pelo mundo inteiro. Moral da história, acabei subindo para Tocantins, pelo sul de Minas, né? E quando eu cheguei perto de Tocantins, porque aí eu entrei para a região ali de Alta Floresta, e eu precisei parar para botar diesel. Aliás, eu tenho uma caminhonete, que é o pecado que eu tenho, que ela é diesel, tenho 8 anos,
Mas todo mundo riu da caminhonete, mas ela sempre volta lotada de brinquedos e de histórias. Não é? E eu parei e a pessoa falou, o senhor está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para Juazeiro. Aí a pessoa falou assim, então é aqui para a direita. Aí veio o gerente e falou, qual Juazeiro? Senhores e senhoras, viajem sempre com mapa de papel, porque Juazeiro tem de Padre Cícero no Ceará e tem o da Bahia. E são 800 quilômetros que vai dar problema, não é? Não é um dia de viagem, né? Então o conselho é a todos, não confiem no Waze, nem no Google Maps, aproveitem o mapa, sabe, no papel, não é vergonha, embora o pessoal ache que, né, tem que ser eletrônico, e assim nós cruzamos, nós fomos ali pela região entre o Tocantins, Chapada dos Veadeiros, também tive a oportunidade. Nossa, inesquecível para os seus filhos. Incrível. E foi muito curioso. Mas quando meu filho chegou em Petrolina, fala, pai, a vida voltou ao normal. Falei, mas por que, filho? O 3G voltou a funcionar. Eu falei, olha o aeroporto lá. E assim, no dia seguinte, eles tiraram um sarro da minha cara, porque era dia 31 de dezembro, e eles pegaram o voo, e meu filho, nessa época, brincando comigo, fala, pai, o trânsito aqui em Petrolina é muito pesado. Será que é melhor dormir no aeroporto? Porque eu sempre chego 2 horas, nunca perdi avião na vida. Mas eu sou assim, mas os outros... Quando eu brinco com um taxista, eu falo, amigo, eu entro... Será que em 15 minutos dá para chegar em Cumbica? O cara fica muito bravo, né? E eu falei, brincadeirinha, né? Mas aí meu filho pegou e ligou, pai, será que o avião sai a 1 hora se eu chegar às 11 no aeroporto? E essa hora eu já tinha deixado eles para trás, eu já estava a caminho de Juazeiro, sabe? Terra maravilhosa, onde eu tive a grande oportunidade de conhecer a fazenda de Patativa do Assaré. Patativa, cante lá que eu canto cá, sabe? Fui visitar a Patativa do Assaré, fiz uma amizade com o Daniel, que é o neto, irmão de Patativa do Assaré, filho de Patativa, mora aqui em São Paulo, e veio no galpão. E nós ficamos, ele é analfabeto, ele é porteiro num frigorífico, nós ficamos comendo pão com manteiga e ele declamando as poesias de vô. E uma mandinga, para quem está ouvindo, para as crianças num dia tal, eu coloco numa ripa de madeira, num pedaço de madeira, 3 bolos de sal. E coloco no alpendre, ou coloco do lado de fora naquele dia. Se no dia seguinte aparecer fundido os 3 bolos de sal, eu posso plantar que daqui a 3 meses vai ter uma boa coleta. Senão, não vai ter. E foi muito bonito porque o neto dele falou, sabe como é, né, doutor? A gente aqui vive de história, a gente tem que acreditar. E lembrar que as histórias, que a oralidade, né, a professora sentar com as crianças, uma avó, um vô, uma tia, ou quem for, e contar essas histórias, sabe? É a coisa mais rica. Sim. Quem é que não lembra dessas histórias depois, né? Então, não sabe ler e escrever, não sabe fazer a conta, mas ele tem um conhecimento da natureza e da história. Respeita. A minha filha brinca, pai, você como médico não acredita? Acredito em raizeira, sabe? Acredito na cultura popular. Quando eu estava na Bahia, eu tinha um amigo faleceu, ele chamava Eupídio. A cidade é Teixeira de Freitas. E ele me colocava na caminhonete e saía andando. E um dia ele passou numa rezadeira e falou, isso aqui é o doutor da capital. E eu ouvi falar que a senhora não está dando jeito na saúva. Ele falou, senhor doutor Eupídio, saúva que está com o olho de fora, eu dou jeito. Saúva que está com o olho de dentro, não tem como. A minha reza não alcança. O que vem a ser olho de dentro e olho de fora? É a saúva quando sai do buraco dela da terra ou não, sabe? Então, me fecharam o corpo. Eu tive um lugar maravilhoso também em Jequitinhonha. O Jequitinhonha, Minas, é um dos lugares mais ricos de história, né? Então, museu como eu estava dizendo, de Guimarães Rosa, né? Cordisburgo. Uma das coisas mais lindas, né? Uma das coisas mais lindas é a Gruta da Lapinha. Gente do mundo inteiro vem ver a Gruta da Lapinha. Museu, ele era médico também, como eu, e eu fui perceber que os médicos escrevem muito bem. E existem as pessoas eram humanistas, elas liam muito. Os grandes pensadores do mundo liam. Eu tive em Israel há algum tempo
E o fundador de Israel, a biblioteca 1948 é a época da guerra, não é? E Ben Gurion a esposa era enfermeira, e ele tem uma biblioteca de 5.000 livros, mas ele só lia em grego, em latim, sabe? Então, essas pessoas, Patati Vassaré ficou 3 meses na escola e disse que a professora não tinha nada para ensinar para ele, mas ele lia. Grande parceiro de Luiz Gonzaga, né? Sim. Assum Preto, né? Eu vi o Assum Preto voando, sabe? É história. Luiz Gonzaga também não sabia ler, né? Então é o seguinte, eu vejo de novo, volta para as infâncias, as infâncias de subir. Eu como bicho da cidade, né? Eu tenho maior dificuldade de saber a diferença de um pé de agrião, né? Quantas vezes que eu já não trouxe couve para casa, não é verdade? Achou que era alface. E eu achei que era só eu, né? Outro dia eu estava há pouco tempo, meu filho tem 23 anos, eu dei uma lata para ele, abre para mim a lata, e dei um abridor. Não sabe usar. Não sabe usar. Meu filho nunca tinha visto ferver leite, sabe? Então, são coisas assim. Mas são hábitos que a gente perdeu mesmo. A industrialização de tudo, né? Você acaba perdendo alguns hábitos, inclusive até mesmo voltando a parte do brinquedo que a gente está falando, né? Eu acho que o brinquedo é um subterfúgio pro fazer, pro brincar, pro estar junto, não é? Eu sempre digo isso, divido mesmo com as pessoas que têm as lojas. Eu sou rato, né? Eu não saio de loja de coisa, todo mundo me conhece, mas eu acho que a beleza é o socializar. Você passou também um tempo fora do Brasil, né? Você tem peças que são de fora do Brasil? Ou... eu tenho as coisas que mais me chamaram. Eu tive a oportunidade em África do Sul. É a mesma coisa. Você descer na África do Sul ou descer em Cumbica ou na rodoviária não faz nenhuma diferença, não é? Eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Antropologia da Universidade do Canadá em Vancouver, e os brinquedos são os mesmos. Nós temos que entender que alguém entrou num navio em algum canto desse globo, e um navio foi parar na Austrália e o outro veio parar no Rio de Janeiro. Por isso que eu nasci aqui, porque meu avô veio para cá, saindo de época era do Porto, no interior de Israel, e ele queria ir para a América, só que era lá de cima, dita América do Norte. Nem o dinheiro dava e nem o barco existia. Por isso ele foi dar com os costados no Rio de Janeiro, e alguém conhecia alguém que conhecia alguém em Juiz de Fora. Daí meu pai ter nascido em Juiz de Fora. E os irmãos, meu avô escreve para os irmãos: selva, não venham. E eles vão para a Austrália, e eu fui visitar a minha família na Austrália, e as fotos, na época que eu fui, era a mesma foto que tinha na casa da minha avó, tinha na casa da prima da minha avó. Olha que legal. E a minha avó era a pessoa que me levava, me contava história, e eu ia na feira com ela comprar galinha viva. A minha missão era me carregando o ovo na Ribeiro da Silva, que ali eu desistia ali a... Nossa, é verdade, eu sou da época também, você comprava galinha viva pra matar em casa. E o trauma que eu tinha, que minha avó fazia massa de pastel, e um dia quebrou um copo em cima da massa de pastel e não teve pastel no eu tenho um trauma, eu não devia ter mais que 3, 4 anos. Cortava o pastel com a boca do copo, assim, né? E na minha casa ligava, eu morava em Campos Elíseos, e de madrugada ligava e gritava no telefone: Catupiry! Porque um dos números, na verdade, só mudava o número da minha casa pro Catupiry. Não, aqui não é o Catupiry. Mas até hoje eu adoro pizza com catupiry. Mas o Catupiry é no Bom Retiro, aqui também do lado, no Bom Retiro, naquelas ruas ali. Ô Roberto, e a Mega Artesanal? Que você já apresentou brinquedo vivo lá, como que foi essa experiência? Foi uma experiência muito curiosa, né? Porque a primeira Mega que eu participei, a convite do Wander e da Rita, foi na Luiz Coelho, né? No colégio. Sim. E uma coisa que me chama a atenção, eu estava conversando com o Wander, e de repente chegou uma pessoa e virou: o senhor é o responsável que sou? Eu podia fazer uma dancinha do ventre? E o Wander com aquela cara, né, tipo, uai, quem é que vai aparecer agora aqui? Qual a próxima novidade, né? E essa foi essa Mega Artesanal, eu acho que tem mais de 10 anos, eu não sei. Tem. Porque depois eu fui... Não, mas se foi lá no Escoelho, não é Mega Artesanal. Foi artesanal, tem mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos. Eu sou... Então essa é a amizade...
Bom, se a Varig já faliu quantos anos tem, na verdade, nós estamos relembrando da história. E aí o Wander e a Rita sempre me deram um stand, né, para o respeito, eles sempre tiveram um carinho muito grande por ONGs, né? Uma das ONGs que mais me chama a atenção, que eles deram o espaço, é que eles são pessoas, acho que elas trabalham como voluntárias no Hospital de Câncer em Porto Alegre, né? Sim. E os marcadores de livros são palhacinhos, né? Então tem várias ações. Ano passado eu me lembro muito de aqui acho que eles são de São Roque, que eles plantam, eles têm uma plantação, tinham cestas de plantas diferentes, né? Então eu acho que é um momento também, porque as pessoas, eu comentei com o Wander e com Rita que hoje as coisas é tudo pré-moldado, né? Sim. Então vem tudo pronto e as pessoas, sabe, por mais... Ninguém gosta de ser uma senha no médico, mas as pessoas estão perdendo sabe, o criar, o fazer, ser torto. Sempre um pé de sapato fica melhor que o outro, porque nós somos maiores do que um lado do corpo do que do outro, né? Então eu acho que essa história do nariz ser mais torto, as pessoas não estão acostumadas a se aceitar. Eu não tenho nada contra isso, mas acho que as pessoas... Eu tenho visto uma coisa maravilhosa, eu sou apaixonado pelo cabelo dos negros. Eu sou apaixonado. E fico, quando faz escova progressiva, eu falo, para de passar formol, você é linda, sua pele é maravilhosa, né? Acho que esse é um problema a nível de discriminação no mundo, né? Sim. E eu fico muito chateado e revoltado. Eu, como radiologista, a gente brinca aqui, que radiologista vê nas sombras. E não tem isso, né? O negro, o branco, o loiro, não interessa onde você seja, por que tem que ter essas brigas, essas guerras religiosas, né? Onde as crianças sempre pagam a conta e os mais velhos, né? É o que a gente vê, isso é bíblico e vem das histórias, né? Então, eu acho que, por exemplo, a Mega é uma oportunidade de consagramento. E aprendi com o Wander, uma vez ele me ligou, se eu conhecia alguém que era animador de fila. Né, Wander? Você me contava animador, eu falei, mesmo, o que é um animador de fila? Tá falando do Dargan? Hã? Tava com o Dargan? Ele falou, não, para as senhoras não se estapear na entrada, acalmar a fila, né? Eu adoro aquela porta da Mega, sabe? Eu fico lá com o Wander dando risada e vendo as pessoas economizam loucura, né? O ano inteiro para vir para Mega. Eu acho, sabe, é uma paixão. Vi pessoas que dependem o que é uma Mega. Forma de valorização ao artesanato, à arte, né? Eu me lembro que eu estava dizendo a vocês quando eles convidaram o Joemir Betting para falar, né? Tem muitos anos. E ele falava que nasceu um número que ficou mágico na nível do Brasil, que 3,5% do PIB do país vem do artesanato. Nós estávamos falando de 15 milhões de pessoas. E sempre teve uma história muito bonita que ele contava, que o Joemir Betting e com a esposa no sábado, eles iam numa das... A gente fala favela, comunidade, é o termo que não pode falar, e ensinavam as pessoas a costurar. E alguém colocava, vendia X, aí uma loja que não está mais, colocava uma etiqueta atrás, cobrava 20X, e ele achou numa outra loja que não tem mais em Nova York, vendia em dólar que era 50X, né? Então todo mundo ia botando, mas é um trabalho de resgate. Eu acho que as pessoas deveriam valorizar mais o que é nosso, né? Sim. E o que é do mundo. E tem lugar para todo mundo, né? Sem dúvida. Sabe? E você ir pedir... sabe? O pessoal vem para o Brasil, fica encantado que o brasileiro não dá o respeito devido, né? Porque é um a um. As pessoas fazem disso, né? Eu posso dizer a vocês que se o artesão médio no Brasil ganhasse 2 salários mínimos, nós íamos ter uma revolução aqui. Eu acredito nisso também. Sabe? E nós estamos falando, eu posso dizer a vocês, você é suspeito, porque o Wander sempre dizia, você e a Rita que sustentam o mercado brasileiro, né? Eu falava, não, mas aí, de novo, eu estou falando do Wander porque a gente vai lembrando as coisas gozadas. Ele falou, primeiro tem que comer, segundo tem que vestir, porque não você vai preso. Depois, aí você vai para o artesanato. Mas eu posso dizer que o fazer, o sonhar e o criar é o que faz as pessoas saírem da cama. Sim. O pintar, a arte-terapia, sabe? É o que faz alguém levantar da cama. E nós estamos vendo um momento muito crítico
a arte é terapia, sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu recomendo fortemente que isso para terapia você tem que juntar com a medicação. Nós estamos vivendo, embora seja feio na sociedade, eu tenho liberdade como cidadão e médico dizer que não tem vergonha de você estar deprimido. Sim. A doença, sabe, a alma adoece. Né? O físico adoece. Mas eu acredito que o artesanato ele é saúde, ele é arte-terapia, mas ele também é empreendedorismo, ele também é renda, né? Ele também dá dignidade para as pessoas. Famílias, só Dona Beth e Faiga acabaram de vir do galpão e me resgataram, como é? Dona Beth, uma toalha que estava cobrindo... Tava cobrindo uma peça, elas falaram, já tá aqui no cofre. Uma toalha da Ilha da Madeira servindo de guarda-pó. Falei, pelo amor de Deus. Então, porque elas estavam contando, nós tivemos a oportunidade de visitar a Nina, né? E ela teria um treco. Mas eu vou te contar uma história, já que contou tanto. Porque quando eu fui para Portugal, eu fui comprar uma toalha da Ilha da Madeira. Quase que eu desmaiei por conta do preço. E eu conversando com a mulher, com a vendedora, com a dona da loja. E ela falou assim pra mim, eu não sei porque vocês brasileiros são tão assim, vocês vêm aqui, ficam babando, mas vocês têm rendas tão belas quanto estas e vocês não dão valor. E aí eu aprendi a dar valor à nossa A valorização vem de todos os tempos, né? Eu tenho um amigo, Ricardo Lima, que é um dos maiores conhecedores, estudiosos, por intermédio dele que eu fui à casa da Nina. Nina Sargasso. Nina Sargasso, gente. Temos aí no Podcraft também, só procurar. E ele vai a incontáveis bancas, né? Aprendi muito com ele. Ele é professor titular de cultura popular da UERJ, uma pessoa, é um amigo particular, uma alma enorme, conhece esse país a cada cantinho e sabe cada ponto, cruz, sem cruz. Vocês estão falando com um ignorantólogo no assunto. Mas, sabe, então quando as pessoas vêm pra cá, né, elas vão, e a primeira coisa que elas pedem é desconto pro artesão. Né? A primeira coisa, ninguém pede desconto em restaurante. Mas num tom de pichincha, não de negociação, né? Eu desvalorizando a arte. Atrelado a falta de respeito por considerar que não existe educação, não existe o saber no artesão. O saber não é agregado valor. O que eu digo assim, muitas vezes... Eu tenho, por exemplo, muitos artesãos, eu tenho um deles que vocês conheceram hoje, que é o Raimundo, e o Raimundo agora eu estou buscando um patrocínio, porque Raimundo tem uma história muito difícil. Ele nasceu em Lagoa da Canoa, para quem não sabe, em Alagoas, é onde nasceu o querido Hermeto Pascoal. E ele teve uma vida muito difícil. O Raimundo comeu coco do lixo em Aracaju, veio para o museu trabalhar aqui do lado do Museu do Ipiranga, depois retirou para Itatiaia, onde teve um problema com álcool, voltou, e ele faz trabalhos maravilhosos. E às vezes ele fala, seu Roberto, essa peça vale um Fusca, eu vou me aposentar. Falei, Raimundo, tudo certo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não pichincho com artesão, eu falo o que eu posso pagar. Todo o acervo do Brinquedo Vivo, ele não tem valor nenhum para venda. Ele tem valor para uma geração futura, como é o espaço, o novo jeito de... patrimônio cultural. É patrimônio imaterial, cultural, que eu espero que apareça alguém nesse país para dar o valor, para não acontecer a catástrofe com o Museu da República, a catástrofe do Museu da Literatura, porque é um país sem história, né? Aonde que vai? Eu acho que a gente tem que ensinar isso, deixar as crianças aprender isso nas escolas. Sem dúvida. Em qualquer país civilizado que você vai, custa R$4.000 para você ter um jovem na Fundação Casa. E custa R$150 para você manter um jovem na Fundação Guri, sabe? Onde tem gênios da música, onde Zubimeta levou tantos que foram aí... Que funciona, o projeto Guri projetos, sabe? Não é possível que esse país não tenha olhos, não é? Que os políticos, vejam bem, uma vez brincava-se que teve um governador aqui do estado de São Paulo que foi visitar foi para o Japão. E ele olhou lá e falou, 10% do valor aqui está aqui no meu bolso. E a pessoa veio para cá e abriu, tá vendo aquilo? Não, 100% foi para o meu bolso. Então eu acho que é muito sério o roubo, a usurpação do dinheiro de uma população que não precisa estar sofrendo o que está sofrendo.
nós médicos, nós da saúde, ficamos revoltados de ver que o povo, que o público não tem o benefício de ser tratado como merecia, ou ter a escola que merece, em todos os sentidos, ou se apertar no metrô porque alguém desviou dinheiro no meio de uma campanha pública. Não, roubar dinheiro de merenda de criança, da merenda escolar. A propina agora que aconteceu da saúde, da própria saúde. Roubar de respirador, não tem então não tem, eu como cidadão e médico, não é? Eu não posso deixar de deixar aqui minha indignação, porque a gente sabe que as pessoas da área de saúde vão para casa desesperadas porque não puderam salvar alguém que era perfeitamente dava possível se tivesse a estrutura necessária. A estrutura, e não custaria muito, não é verdade? Mas eu acho que isso tem que mudar a cabeça, a cultura desse povo. Não estou falando a diferença do partido político, não faz a menor diferença, sabe? Sou da época que a gente via políticos, né, que tinham formação, sabe? Eu vejo alguns, eu tenho amigos políticos e pergunto a você, o que você leu? O que você viu de filme? O que você ouviu de história, né? E eu acho que isso tem que ser levado e tem que ser cobrado mesmo. Aliás, eu acho que peço até licença para a gente falar, numa hora que a gente está pré-eleições de vereador e de prefeito, a gente procurar os candidatos corretos que nos levem à educação, que nos levem à saúde, nos levem ao transporte e não à briga política. Não me interessa se aquele político ou aquele outro vai derrubar sei lá quem. Eu não quero que derrube nada. Nem o que ele faz na vida privada dele. Eu quero saber. Nós queremos o que eles vão construir, que é a educação, a saúde e o transporte, não o resto. Eu acho muito importante eu acho que tem que ficar marcado. E outra coisa assim, no Brasil é a história da lei de Gerson. Eu dizer a vocês que eu não tenho dúvida que a maior parte dos brasileiros é extremamente honesta. Não há dúvida disso. O fato de você morar num lugar, numa comunidade, não quer dizer, sabe? Nada. A gente está acostumado a ver hoje, eu tenho amigos que... Só quer dizer que os outros bairros estão muito caros. Essa parte da gentrificação, que é o termo que as pessoas moram longe, mas eu tenho amigos hoje da Polícia Militar maravilhosos, sabe? Médicos. Deixo minha homenagem aqui para o Dr. Roberto Rodrigues, né, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, que faz... Quando começou agora a epidemia, ele foi e falou, Roberto, hoje a minha missão é trazer 1000 bolsas de sangue. Então ele é uma pessoa maravilhosa, como eu trabalhei, estagiei no Hospital do Exército, quando eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, onde meus mestres eram todos e era o jeito que eles tinham. Os melhores hospitais eram das Forças Armadas. Era o Marcílio Dias, o Hospital da Aeronáutica. Nós trabalhamos aqui no Hospital do 2º Exército, atendíamos. Então eu tenho um respeito muito grande pela disciplina e honestidade das forças. Ninguém tem saudades do AI-5, essa asneira que morreu gente. Agora, de novo, mas tem algum... sempre toda profissão tem os bons e os maus. Eu só quero deixar bem colocado aqui que o Exército é sempre lembrado na hora que está tudo perdido. O que o Exército salvou de vida, a Aeronáutica e a Marinha, sabe? Poucos lugares têm descompressão como tem no Marcílio Dias no Rio. Então dizer que as Forças Armadas fazem um serviço maravilhoso e o povo tem orgulho. A pessoa mais lembrada é o bombeiro, né? O bombeiro é o querido. Todo moleque quer ser bombeiro, né? O bombeiro merece ser tratado com mais dignidade, como lixeiro. Então quando a gente um dia, espero que esse país vai chegar num ponto onde a sociedade vai dizer da importância de todos, né? Vai ver quem e a importância não do quer, brincar. E a importância, de novo, porque tudo começa dentro do ventre de uma mãe. Uma gestação saudável é fundamental, não é? É muito mais barato e digno você investir numa gestação do que dizer a vocês que a gente adora estudar o desenvolvimento da criança. O que você não fez até os 3 anos não vai ser feito mais, sabe? Vai ser arremediado. Então esse carinho da mãe, esse beijo, esse poder estar junto, essa creche, não adianta ter a creche, tem que ter pessoas preparadas com isso. Não adianta você botar 200 brinquedos lá. É melhor você botar um taco, um pedaço de madeira, né? E a criança brinca muitas vezes com a caixa do brinquedo e não com o brinquedo. Mas alguém tem que interagir. Os pais se sentem culpados, que trabalham hoje muito,
Mas eu posso dizer, as maiores lembranças dos meus filhos, eu tenho um casal, como eu disse, é ir na esquina dividir um picolé, sabe? É ir ver se cresceu uma árvore. Que dinheiro que precisa para fazer isso? Não precisa, sabe? Dar banho nos seus filhos. Em geral, as mães acham que os maridos sempre vão afogar os filhos, né? Nunca aconteceu, e a fralda vai sair pelo pescoço. Também nunca aconteceu. Embora as mães, avós, e os homens estão cada vez mais fazendo o papel de pai e mãe, como tantas situações que aconteceram. Agora, de igualdade mesmo, de igualdade, né? O feminismo. De dividir, de fazer. E a história, isso vai ser um bem maior. Né? A chance de você ter um país melhor, sabe? Não falta professores maravilhosos nesse país, né? Não falta a criatividade, você levar essa molecada, meu Deus do céu, quantas pessoas geniais. Tivemos o nosso ministro negro no Supremo Tribunal, né? Joaquim Barbosa, né? Que teve uma vida maravilhoso, sabe? Você gosta dele, não interessa, mas ele teve... A escola é tudo, o livro é tudo. O livro é tudo, a educação é tudo. E agora o valor da representatividade também. Sim, né? Você tem que ter, em todos os sentidos, e respeitar. O que está faltando hoje eu não estou fazendo nenhum discurso político e nunca vou ser candidato a nada. Mas eu sempre vou ser defensor das coisas básicas que a gente precisa. Eu acho que a vacina, para as pessoas... Dizer a vocês que todo mundo pergunta, mas eu, como ciência, acredito que um dia a vacina vai nascer. Acho um terror que as pessoas se recusem a tomar as vacinas. Eu acho que é inaceitável hoje que uma criança, que as mães neguem o direito para as crianças tomarem uma vacina contra poliomielite, sarampo, e ver uma criança dessas morrer. Para nós da área de saúde, acaba com a gente. Mesmo que eu tenha médicos que falando de não adianta, ninguém vai lhe convencer que a gente erradicou. Oswaldo Cruz, na época, ele acabou com a peste no Rio de Janeiro. O que a gente tem que falar é acabar com o chikungunya e essas coisas. E dizer que é o 5º país do mundo em população, né? Sabe? São 200 e quase 20 milhões de pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar e morar no Canadá, assim como em Boston, e dizer que esse complexo de vira-lata do brasileiro é muito ruim. Que aqui tem muita coisa muito maravilhosa, sabe? E que as pessoas de fora respeitam. Parte delas ali no Instituto Brinquedo Vivo, né? Inclusive. O Instituto está representado e a gente busca gente do mundo inteiro, porque essa comungação do mundo, as pessoas pensam igual, de jeitos diferentes em todos os cantos do mundo. E as pessoas que pensam assim não entendem as fronteiras, não é? Elas pensam isso como oportunidade de crescimento social para o mundo em que nós estamos vivendo. Quais são os planos para o Instituto para o próximo ano e como que as pessoas ficam sabendo mais sobre isso? O Instituto tem um grande sonho e ele precisa de muita ajuda. Ele procurou os órgãos públicos, nós já tivemos parcerias com a Prefeitura. O Instituto precisa de um espaço definitivo. Ele precisa, se é de um galpão, ele precisa de 1.500 a 2.000 metros quadrados, um espaço cultural. Nós seríamos o primeiro lugar, já aconteceu quase essa oportunidade para a cidade de São Paulo. Lídia Ortélio, para quem pesquisa, é uma das maiores bênçãos que esse país já teve. Ou era uma professora maravilhosa que investiga a música, entre tantas coisas. Recentemente o Itaú Cultural fez o espaço, né, dos espaços de ocupação, e ela foi. Ela veio no galpão e falou: Roberto, esses brinquedos estão tristes aqui. É verdade. Eles estão tristes. E eu peço muito ajuda, porque das empresas, seria um espaço de desenvolvimento, de criatividade, economia criativa. Nós temos no estado de São Paulo um espaço. Nunca tive essa oportunidade de receber alguém e falar: vamos dividir isso aqui? A resposta vai ser sim, sabe? Nós temos o Museu de Arte Contemporânea, nós temos escolas, nós temos a periferia de São Paulo. E o Brinquedo Vivo busca um quartel-general para poder formar professores, educadores, arquitetos, tudo que tiver envolvido da educação, artesão da saúde, para trocar. A graça é trocar isso com as pessoas. Então o Brinquedo Vivo busca desesperadoramente parcerias para fazer esse espaço acontecer, que seria o único espaço, não só no Brasil, mas no mundo, e o maior espaço, eventualmente com parcerias
que existem no Rio Crabes, né? Que é o centro de artesanato, sabe? Que não deixaríamos as histórias morrerem da cultura desse país, que todo mundo está entendendo que isso vai deixar de acontecer. Então, o Brinquedo Vivo tem o seu site, se você entrar Instituto Brinquedo Vivo, você vai achar, tem o Instagram do Brinquedo Vivo, tem o telefone do Roberto, que é o 999906950, nós estamos falando de São Paulo, 11 999906950, que ele adora conversar, receber as pessoas, dividir e aprender. Porque eu, como filho de mineiro, aprendi que eu tenho 2 orelhas para ouvir e uma boca que é para falar mesmo. Embora eu falo mais do que a boca, na verdade, mas eu acho, essa é a busca que o Instituto tem. Ele quer dividir, ele quer crescer, mas não existe projeto, não existe avião só com piloto. Esse negócio das companhias aéreas low cost, que queriam botar só um piloto, eu não entro num avião só com um piloto. Eu adoro estudar medicina aeroespacial, tenho uma amiga, a Vânia, que é da Azul, fiz o curso de gerenciamento de risco da Embraer, e isso é uma falácia, sabe? Não tem máquina que voa sozinha, porque o homem é fundamental, além da máquina, na hora que o bicho pega, vamos dizer assim. Então o ser humano sempre vai continuar sendo fundamental, por mais que nasça inteligência artificial, por mais que acha tecla, touch, nada contra, e eu me beneficio da tecnologia, mas nunca vai ter um calor como um abraço, um beijo e um coração batendo de diferentes idades, né? Então essa é a história que o Brinquedo Vivo tem. Nós estamos aqui acabando o mês de setembro, e como Papai Noel, eu acredito em Papai Noel, eu sou Papai Noel, eu tive a oportunidade de ser Papai Noel em comunidade ano passado, que legal. Ver o olho de uma criança brilhar, não é? E as pessoas têm histórias, né? Eu tenho na minha clínica, que eu herdei do meu pai, chama CRIA, Medicina Diagnóstica, CRYA, do lado, eu sempre ficava no último andar, e a Santa Casa em frente tem uma chaminé. E eu pegava o meu filho de pequenininho, ele falava, fica ali olhando aquela fumaça branca, que o Papai Noel vai aparecer ali. Aí eu saía correndo, deixava ele, me fantasiava de Papai Noel e atravessava a rua. Então o Instituto Brinquedo Vivo, ele busca muito dessa ajuda, sabe? Eu acho que os empresários, nós tivemos parceria de visitar a Fiesp, eu acho que poderia acontecer, a Brinque, ou instituições, pessoas que gostariam de dedicar a lembrança de algum ente querido, sabe? A gente faz essa parte de radiologia pediátrica, crianças que já se foram, avós que gostassem de dedicar, tios, pais. Tivemos, sabe, tem uma pessoa, um projeto lindo de um amigo oncologista aqui do Santa Marcelina, né? Que é para crianças, o TUCA, T-U-C-C-A, o Sidney, que foi agraciado com um patrocínio da Ajax, sabe? Um dos donos da Ajax perdeu um dos filhos, é uma casa que chama Hospice. Hospice o que é? É uma casa onde as pessoas, onde já não tem condição de tratamento, a família fica junto, não é? E ele teve a genialidade e a generosidade de doar para o próximo. Então, eu tenho uma certeza, quando a gente doa para o próximo, o benefício pessoal é muito maior do que quem recebe. Eu acredito nisso. Experimenta fazer isso, você vai ver que você volta para casa, sabe? Não estou falando para dar esmola, eu não dou nada no farol. Eu concordo com uma campanha, nenhum país melhora dando esmola no farol, sabe? Mas tem 7,5 milhões de voluntários nesse país. O brasileiro tem bom coração. Sim. A gente precisa brigar com as pessoas para usar máscara, sabe? A gente precisa falar o que está acontecendo. E eu acho que coisas a gente tem que aprender com todo mundo, de um jeito ou de outro, né? Mas esse é o sonho do Brinquedo Vivo, é poder estar em todos os cantos do mundo, trocando, recebendo, e que faça um mundo melhor. Um mundo com mais paz, não é? Com mais saúde, com mais comida na mesa, comida certa, e menos tiro, sabe? Menos violência, menos ódio, que eu acho que as pessoas deveriam estar buscando mais esse sentimento. Bacana. Só tenho a te agradecer, Roberto. Obrigada pela oportunidade, por ter essa conversa com a gente, por ter recebido a gente, tanto no Brinquedo Vivo quanto na tua casa, junto ao seu acervo, que a gente que ama artesanato, que a gente ama arte. Só tenho a agradecer mesmo. Eu que agradeço
o tempo de vocês e dizer que a gente tem é uma paixão comum que me permitiu fazer muitos amigos de verdade, né? Amigos que não cabem nas mãos, né? Amigo é aquele que te liga quando a coisa tá ruim. Esse é o amigo de verdade, não é verdade? É verdade. Acabei por o Raimundo, é muito curioso, um desses artesãos, assumiu, o Raimundo some, os artesãos sobem. O jeito que eu acho artesão, eu ligo na delegacia de polícia ou ligo na prefeitura, né? E eu não tenho conseguido falar com o Raimundo porque a mulher dele foi lavar a roupa e mandou o celular dele para dentro da máquina de lavar a roupa, né? Então eu acabei de fazer uma doação de celular para o Raimundo, porque é o jeito que a gente tem que interagir e fazer esse filme da vida dele, e onde a promessa é que nesses próximos 3 anos ele vai construir 30 peças, desde ele embarcando com 15 pessoas para São Paulo até voltando. Então é um projeto que tem que nascer, buscando uma parceria para fazer um filme, um curta-metragem, mostrando as histórias que acontecem dentro desse Brasil, né? Projetos únicos, como Arthur Moreira Lima fez do piano, né, que ele abria em praças públicas, né, nas cidades. Projetos como Zé Pereira, um amigo de Araçuaí, levava e mostrava cinema para pessoas de 80 anos no Jequitinhonha, que nunca tinha ido a um cinema. Sabe? Pega uma Kombi, né? Você ensina a revelar, abre a parte de trás da Kombi, você faz um laboratório, que eu vi isso com o Samuel, um projeto Casa Grande, em Nova Olinda, pertinho de Juazeiro do Ceará. As crianças são os diretores da escola. O projeto é maravilhoso. Casa Grande, do lado do seu Expedito Celeiro, que foi um dos mestres, né, do artesanato desse Brasil. Eu tenho vários sapatos do seu Expedito, fiquei horas conversando. Para quem não sabe, quando o palhaço morre, a família oferece, né, o palhaço, porque a alma está dentro do sapato. Convido a todos a visitar o Museu do Circo da Verônica Tamaoki, aqui na Galeria Lido, né, onde eu sempre esperava do outro lado da rua para tomar um mate, né, com leite, né. E daí nasceu o Rei do Mate, que virou essa franquia. Então, você está falando de criatividade, artesanato? É aí. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso e ter certeza que vai ser um dia melhor amanhã. Vai ser. Vamos junto. A gente queria agradecer. É óbvio que a minha cabeça, enquanto vocês estão aí falando, pirou em um monte de ideia. Vamos colocar aqui aquilo que eu falo sempre. Sozinho a gente vai longe. Não, sozinho a gente vai rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E aí, eu pensando aqui com a minha cabeça, veio uma ideia, por que não a gente criar uma campanha de Natal, costure, pinte, borde e dê presente, e dê brinquedo nesse Natal. Eu acho que se a gente incentivar os artesãos... Faça o seu brinquedo. Faça o seu brinquedo e presentear as crianças esse ano com brinquedo. A gente está aqui no meio rodeado de brinquedos todos feitos à mão. Não e nunca dá a nossa realidade pensar. Foi tão analógica como está sendo agora. E a hora que você fala Papai Noel, eu já imaginei todos os artesãos vestidos de Papai Noel e dando presente e transformando o brinquedo vivo num grande sonho para todo mundo, né? Que eu acho que é um sonho de criança. Que eu digo brincando vivo. Daí que nasceu. O vivo é o brinquedo, né? A gente tem várias brincadeiras aí de nomes e de palavras que a gente pode Mande dizer. a sua sugestão pra gente, você que ouve o nosso podcast, mande a sua sugestão, a gente vai acatar e a gente vai pensar junto, porque, como a Beth colocou, juntos a gente vai mais longe. Isso aí. E quem tem pressa, anda devagar. Também essa história. Então vai devagar que você vai chegar também. Vai chegar com também. Com muito carinho. Sim. Muito bem, obrigada, Roberta. Bom, né? Conversa boa é assim, a gente vai se perdendo, vai levando tempo, não vai vendo o tempo passar, mas ela é produtiva, né? Queria reforçar aqui meu agradecimento ao Roberto por ter aceitado o nosso convite, dizer para você que não se esqueça, ele deu aí os telefones dele, mas também o endereço do Instituto Brinquedo Vivo na internet é brinquedovivo.com.br, então não tem erro, é Brinquedo Vivo tudo junto. Eu acho que você vai se encantar com esse projeto, com essa ideia e com esses trabalhos, sobretudo com as histórias desses artesãos, como nós estamos encantadas aqui no Podcraft. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama,
que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí, um beijo, continue em casa, só mais um pouquinho.